Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a seleção da Alemanha que está eliminada da Copa do Mundo na fase de grupos de novo, segunda vez consecutiva, mesmo ganhando da Costa Rica de 4-2, poderia ter sido mais, né? Olha, eu sinceramente, do jeito que a Espanha jogou contra o Japão, dava vontade da Alemanha fazer essa goleada histórica, porque assim, a Espanha jogou muito mal contra o Japão, segundo tempo tenebroso. A questão é, a Espanha, ela deu sopa pro azar, porque durante um momento a Costa Rica chegou a estar eliminando a Espanha. A Espanha deve muita gratidão à Alemanha por ter virado o jogo e assim, a Alemanha faz uma Copa decepcionante, né? Eu acredito até que o jogo contra a Espanha não foi ruim, eles mostraram coisas interessantes. O Sané teve até a chance de vencer aquele jogo, inclusive se o Sané tivesse marcado aquele gol no finalzinho, não tivesse tomado a decisão errada, ele talvez estaria agora comemorando a classificação e talvez a Espanha não entrasse tão mole para jogar contra o Japão. Mas no final das contas era assim, dependia de uma goleada, tinha condições para tal. Inclusive, se a gente for ver as estatísticas, a Espanha teve metade das finalizações da Alemanha. A Alemanha teve mais chutes na direção do gol do que a Espanha. Mas, no final das contas, o futebol e o esporte em si é sobre aproveitar oportunidades. E a Alemanha não aproveitou. E assim, a gente tem que questionar alguns jogadores, né? Até alguns que jogaram bem. Porque, por exemplo, o Jamal Musiala, não é que ele jogou mal, ele mostrou muitas vezes como é talentoso, qualificado, mas ele tomou muita decisão errada, né? A última decisão dele não foi boa, né? Ele não passava a bola em vários momentos, segurava demais, tinha horas que ele finalizava na hora errada, teve assim, muitos gols perdidos na mão do Musiala, inclusive um podia ser o quinto gol, né? Motivar a Alemanha a quebrar um pouco mais o mental ali da Costa Rica, né? Que o Sané faz um lançamento perfeito para ele, e ele basicamente ignora a presença do marcador perto dele e acaba desperdiçando a chance de marcar o gol. Então assim, a gente teve momentos que a Alemanha poderia ter marcado mais gols, e acho que o que custa a classificação da Alemanha não é o ataque, porque marcaram gols em todos os jogos, marcaram contra o Japão, marcam contra a Espanha, marcam 4 hoje, foram 6 gols nessa Copa do Mundo, né? Acho que foram 6, né? E assim, a gente sabe que o ataque produziu, perdeu muitas chances. Mas no final das contas um gol estava sempre na caixa. A questão é, o sistema defensivo foi o erro. Eu acho que faltou ao Hansi Flick algo que é muito, assim, é um palavrão na mídia esportiva brasileira. Pragmatismo. Olha, eu entendo que o Hansi Flick seja um dos melhores técnicos do mundo, um cara que gosta de um futebol agressivo, um futebol que vai pra frente, não tem medo do adversário. Isso é muito bonito, eu entendo isso. E é uma coisa que tem que existir no futebol. E nenhum jogo que teve a Alemanha foi ruim, graças ao Hans-Dieter Flick. Isso tem que ser dado a ele. Mas ele deixou a defesa exposta demais. Não é porque tem nome ruim, é o Rudiger, é o Nico Schlotterbeck, é o Kimmich hoje jogando de lateral, que eu até gostei, inclusive, do Kimmich de lateral, achei uma ideia legal, muita gente questionou, mas eu achei uma ideia super bacana do Hans-Dieter Flick. A questão é que ele deixou a defesa tão exposta que tomou 2 gols da Costa Rica, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? A Costa Rica, ela não finalizou no gol contra a Espanha. Ela só finalizou uma vez contra o Japão. Mas contra a Alemanha ela marcou 2 gols. Ela teve várias finalizações contra a Alemanha. E assim, a Alemanha chegou a estar perdendo um jogo para a Costa Rica. Isso é uma coisa que chama atenção, porque a seleção da Costa Rica é uma das piores da Copa do Mundo, né? Inclusive, eu acho que pelo que a Espanha jogou, até merecia que a Costa Rica avançasse, né? Porque a Espanha jogou fora o primeiro lugar do grupo, né? O que foi até bom para o Brasil, porque joga o Japão para o nosso lado. Não que o Japão deva ser subestimado, até porque gosta de aprontar contra seleções grandes, né? E o contra-ataque deles é muito bom. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque a Costa Rica não te dá o contra-ataque, porque ela sempre vai jogar na defesa. Espanha, Alemanha te dão. E o jogo de transição deles é de fato muito bom. Eles são muito bem organizados para jogar no contra-ataque. Então, a questão é, a gente tem uma Alemanha que defensivamente foi tão exposta de uma maneira que no final das contas ficou muito vulnerável, entende? E acabou tomando gol em todos os jogos. Contra a Espanha foi menos vulnerável porque não jogou tão lançado ao ataque. E talvez tenha sido o melhor jogo da Alemanha, porque hoje não foi um grande jogo da Alemanha, né? Se a gente parar para pensar, pela quantidade de gols que eles perderam, eles poderiam ter feito uma goleada histórica, eles poderiam ter tirado a Espanha. Eu acho que essa é a questão. 11 chutes na direção do gol, e olha que faltou precisão em vários lances, né? Poderiam ter feito mais. Aquele lance que a defesa espetacular do Navas com a cabeça, o Fulcro, se tivesse um pouquinho mais de inteligência na jogada, não vou dizer que ele é burro jogando futebol, porque ele não é, ele é um bom jogador, mas se ele tivesse um pouquinho mais de inteligência, ele jogava no contrapé contra o movimento do corpo do Navas, porque ele tinha mais ou menos 75% do gol aberto. Era só dar um toque, não precisava de tanta força. Então, eu acho que assim, faltou um pouco de frieza para a Alemanha. A Alemanha faz 1-0 e eu acho que
Ainda assim ficou muito tenso na partida. Eles tinham que ter o objetivo em mente, né, de manter a calma, saber não se desesperar, não jogar o time tão agressivo para o ataque, porque uma hora eles iam fazer o gol, porque não à toa a gente vê nos acréscimos, depois que eles marcam o segundo gol, eles jogam um pouquinho mais de frieza e eles marcam 2 gols a mais, entende? Depois do gol da Costa Rica, eles marcaram 3 gols e tiveram chance para marcar pelo menos mais 4. Então assim, faltou frieza, entende? Eu acho que assim, a Copa do Mundo, ela é muito mental. Eu acho que a Alemanha mentalmente ela foi mal para a Copa, né? Eu acho que colocaram muita pressão sobre os seus ombros e no final das contas isso acabou puxando o tapete debaixo dos pés deles. Então assim, é um 4-2, é duro sair da Copa com uma vitória marcando 4 gols, mas acontece, faz parte do jogo. E no final das contas é isso que acontece aí, a Alemanha fora da Copa do Mundo. E agora, meu amigo, né, Espanha e Japão avançando, né? Quero ver como o Flick vai gerenciar, não é para demitir o Hansi Flick, mas sinceramente foi decepcionante, né? No final das contas, esperava muito da Alemanha nessa Copa, e eles entregaram menos do que a gente imaginava, porque assim, eles têm um baita de um técnico, né? O Hansi Flick é um técnico melhor do que o Tite, por exemplo, né? O trabalho dele no Bayern de Munique é um dos melhores trabalhos dos últimos anos do futebol, mas é aquela questão, acho que foi agressividade demais e um pouco menos de sensatez. Acho que você ir muito na empolgação às vezes não é positivo. Você tem que ter um pouco de pragmatismo nesses momentos. Isso faltou à seleção da Alemanha. Deram uma de Borussia, no final das contas. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.